Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Holy Money. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês como ter uma mentalidade de investidor. Segue pro vídeo. Então vamos lá. O que é a mentalidade de investidor? A mentalidade de investidor nada mais é do que você pensar no longo prazo, sacrificar gratificações presentes em prol, a favor de recompensas futuras. Ou seja, você ficar trocando de carro, um exemplo, tá? Você ficar trocando de carro todo ano, isso vai dilapidar o seu patrimônio lá na frente. Quando você se aposentar, você vai ter visto o quanto você gastou em trocas de carro. Isso já aconteceu comigo, inclusive, então eu parei com essa mania feia. Mas você vai ver o quanto você gastou, Assim, você curtiu novos carros e tudo mais, carro do ano, mas aí que tá. Qual foi o preço que você pagou nisso e que você está colhendo lá na frente? Então, quando você for se aposentar, você vai parar e pensar, gastei muito dinheiro em carro, podia estar agora aqui, o dinheiro que eu gastei poderia estar rendendo e pagando meu plano de saúde, ou eu poderia estar fazendo uma Eurotrip aqui com o dinheiro que eu gastei e tudo mais. Então, você para ver algumas coisas assim. Então, basicamente, a mentalidade de investidor é pensar no longo prazo, é pensar que existem ativos e passivos. Então, quanto mais ativos você acumular, melhor, porque eles vão trabalhar ao seu favor, eles vão se valorizar no tempo. Então, o maior ativo nosso é o tempo. Então, quanto antes você começar a investir, inclusive, melhor, porque mais tempo você vai ter os juros compostos trabalhando a seu favor. Então, basicamente, isso é a mentalidade de investidor. E como adquirir, como aderir a essa mentalidade de investidor? Vou contar um pouquinho de como foi no meu caso, tá? E aí eu trago para vocês táticas, estratégias de como aderir a essa mentalidade. Como alguns de vocês já conhecem minha história, eu quando assumi as contas lá em 2016, as contas aqui de casa, a gente estava endividado e tudo mais, tinham 11 cartões chegando fatura mínima e alguma delas no pagamento mínimo, ou seja, o juros rotativo comendo solto. Então minha prioridade naquela época era cobrir essas dívidas, pagar os cartões, colocar a casa em ordem, basicamente. E a partir daí foram 2 anos de luta até conseguir deixar no 0 a 0. E quando começou a sobrar dinheiro, eu falei, beleza, e agora? O que eu faço com esse dinheiro? Foi quando eu comecei a estudar investimentos. E a partir dali, comecei a testar. Poxa, vou colocar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, diversificando. Comecei ali na renda fixa, por não conhecer muito o mercado financeiro e os ativos de investimento. E fui investindo. Quando eu comecei a ver o potencial daquilo, ou seja, o meu dinheiro se multiplicando sem eu fazer absolutamente nada, ele literalmente trabalhando para mim, inclusive quando eu comecei a receber meus primeiros dividendos, eu falei, poxa, eu quero isso para mim. É algo extremamente possível, acessível, tá? Qualquer pessoa consegue comprar esses investimentos. Então, basicamente, eu passei a pensar da seguinte forma: por que não ter o dinheiro correndo ao meu favor? Porque eu já tive ele correndo contra mim. Quando eu tinha dívidas e tudo mais, os juros compostos eles trabalhavam contra mim. Então eu tinha que correr atrás ali para cobrir as dívidas e tudo mais. E isso era uma dor de cabeça sem fim. E aí, quando eu descobri, virei a chave dessa mentalidade de investidor e falei, poxa, é bacana ele correndo junto comigo, correndo na direção dos meus objetivos. E foi isso que eu fiz. Então aderi a essa mentalidade de investidor. No começo foi difícil começar a pensar no longo prazo, então pensar, vou viver de renda daqui 10 anos. 10 anos é um horizonte de tempo muito grande, mas que ali no dia a dia, curtindo a jornada, fazendo uma viagem aqui, trocando de carro ali, obviamente tudo isso muito bem planejado, isso para mim eu digo, faz total sentido. Os frutos que eu vou colhendo na frente eu tenho certeza que são muito bons e eu quero que você tenha essa transformação também. Então aqui eu vou trazer algumas das estratégias para você ter essa mentalidade de investidor. A primeira delas é a seguinte: você precisa ter os seus objetivos em mente. Saber que os investimentos, eles são uma ferramenta para você alcançar seus objetivos. Então, a partir do momento que você fizer boas escolhas nos investimentos, os seus objetivos tendem a ser antecipados. Então, se você quer fazer uma viagem daqui a um ano, se você cuidar bem ali, fazer uma boa estratégia, daqui 6 meses você está viajando, por exemplo. Tá? Então, essa parte de ter os objetivos bem definidos ajuda você a criar essa mentalidade e mantê-la também, beleza? Além disso, uma segunda estratégia é tentar focar em abundância, tentar focar em que o universo está aqui para te proporcionar coisas boas. Então, ao aderir à mentalidade de investidor, a mentalidade adequada,
você vai ver que o universo vai conspirar com você. Ele vai te trazer benfeitorias, vai te trazer mais dinheiro muitas das vezes, como já aconteceu comigo, tá? Então já recebi dinheiro que eu não esperava. Isso é sensacional. Isso acontece desde que você esteja aberto ou aberta a receber esse tipo de bênção, digamos assim. Então é essa mentalidade, está sempre pensando ali de forma realista, obviamente, mas tendenciando ali para o otimismo, vou chegar nos meus objetivos, tudo é possível, e fazer por onde também, tá? E a terceira estratégia é a seguinte: mantenha o foco no seu trabalho, porque ele vai te enriquecer. Os investimentos, eles não te enriquecem, eles aceleram o processo. Então, ao você focar no seu trabalho, naquilo que te traz receitas ou diversificar as fontes de receita, é o que vai te ajudar a manter e potencializar essa mentalidade de investidor. Beleza? Então me conta aí o que você achou dessa mentalidade de investidor e se você já adere, já é um aderente a essa mentalidade, tá? Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para que vídeos como esse cheguem para você. Um grande abraço.